Meus queridos e queridas, o vídeo de hoje é polêmico. Nós vamos falar de um problema grave que está assolando vários celulares da Samsung, não os mais novos, mas os modelos mais antigos, aonde o canal Mr. Who's the Boss, que é um canal americano não, inglês, ele tem um canal tech muito grande, trouxe aqui uma situação muito estranha em relação a aparelhos antigos da Samsung, onde as baterias se estufaram e esses celulares estavam armazenados. Mas não é só um caso, tá, gente? São vários aparelhos da Samsung de linha S, S10, S8, que a gente vai falar aqui no vídeo para vocês, que aconteceram. E ele fez meio que uma investigação a fundo disso e realmente tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Eu vou fazer basicamente um vídeo para falar do vídeo dele, né, que é uma coisa meio redundante, mas eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo para vocês poderem conferir também. E eu quero falar um pouco dessa situação que ele trouxe, porque é uma coisa que chama muita atenção, expressar um pouco da minha opinião, do que eu acho que pode estar ocorrendo, né? É achismo mesmo, porque a gente não tem os dados em mãos, mas é um assunto importante para a gente falar, porque a Samsung já teve aquele problema lá na linha Note 7, se eu não me engano, que as baterias estavam explodindo, né? Muita gente lembra disso. Foi um problema grave que foi resolvido, né? Não ocorreram mais outros problemas, só que isso aqui é uma coisa que chamou muita atenção. Apesar disso, a gente precisa se lembrar de que o vídeo é bem alarmante, mas se isso estivesse acontecendo com todos os aparelhos da Samsung, já seria meio que uma pandemia de baterias estufando. E não é isso que a gente está vendo no mercado. Então, existe uma situação específica, pelo que a gente percebe no vídeo, que gera esse estufamento das baterias, pelo que a gente pode perceber, e nós vamos explicar isso para vocês também. Antes da gente começar esse vídeo polêmico, eu peço para você deixar o seu like maroto, ativar o sininho para receber as notificações, e não esquecer, é claro, de instalar a nossa ferramenta do Biteco Pague Menos, que está aqui na descrição, o link para vocês. Ela tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço. Você pode usar no seu PC e também no seu celular Android, ok? E não se esqueça também de seguir o nosso grupo de ofertas no Telegram, tudo aqui na descrição para vocês. Mas galera, vamos então falar desse problema que está ocorrendo. Eu vou resumir a história para vocês do vídeo do canal Mr. Who's the Boss, para vocês entenderem a situação, né, que realmente chama muita atenção. Vou tentar não me alongar muito, para a gente poder discutir aqui o que pode estar acontecendo, tá bom? No momento que eu faço esse vídeo, pode ser que já tenha tido algum outro desdobramento, mas né, hoje é dia 30 de setembro que eu tô gravando, meu aniversário, parabéns para mim, muito obrigado, valeu galera, mas a gente depois, se tiver alguma atualização, a gente traz um vídeo para falar sobre isso, tá? Então o que aconteceu? O canal Mr. Who's the Boss, ele disse que observou que 2 celulares da Samsung dele estavam estufados. Ele tem um local onde ele armazena vários celulares, o cara recebe muito aparelho, né? Ele é um criador de conteúdo tech, então ele armazena todos esses celulares no mesmo local. É num ambiente controlado, seco, e ele não tem só aparelhos da Samsung, ele tem aparelhos da Samsung, Motorola, Huawei, Apple, Xiaomi e assim por diante. Ele tem mais, sei lá, mas deve ter mais de 1000 aparelhos nesse local que ele guarda. E ele observou que a bateria do Galaxy S6, que a bateria do Galaxy Note 8 estava estufada, e aí fez um tweet sobre isso. E depois ele observou que mais celulares estavam estufados. Ele descobriu que o Galaxy S6, o Galaxy Note 8 e o Galaxy S10 estavam com a bateria estufada de uma forma que até dividiu, arrancou a traseira do aparelho, né? Ele virou 2 mesmo. Saiu a tampa traseira e ficou o aparelho ali principal com a bateria estufada. Ele postou isso no Twitch para falar pra galera, olha que coisa estranha e tal, e a Samsung entrou em contato com ele, pedindo para retirar os celulares com ele. Daí ele conta que ele falou que não queria que a Samsung retirasse o celular, né, e tudo mais, mas no final da história a Samsung acabou retirando os aparelhos, e desde então ele está há 50 dias aguardando um retorno da Samsung sobre a análise desse aparelho, desses 3 aparelhos que ele mandou. Ele não teve resposta até agora, até o momento que eu faço o vídeo, e a Samsung também não deixou muito claro para ele se ela daria um outro celular em troca, alguma coisa. Então ele meio que detalhou essa situação como uma situação incômoda, né? Que ele não teve posicionamento da empresa, mas a Samsung entrou em contato com ele, falando que era importante eles retirarem os celulares para entender, para fazer um estudo do que estava rolando. Então mostra uma preocupação da empresa, é claro. Só não teve uma resposta até agora, né? Depois disso, o que aconteceu? Ele pesquisando no Twitter, ele disse que ele encontrou um canal chamado This Is, do Matt, e que esse cara teve o mesmo problema, gente, só que com todos os aparelhos da Samsung que ele tinha armazenado antes do Galaxy S20. Então, antes da linha S20, todos os aparelhos para trás
tiveram o estufamento da bateria. O cara postou isso no tweet, ele viu, entrou em contato até com o cara para conversar sobre esse assunto, e a situação desse cara era a mesma que a dele. Ele guarda todos os celulares num local, com armazenamento tudo certinho, enfim, na mesma condição. Tem vários outros aparelhos na mesma condição, e isso é uma coisa que chamou a atenção deles. Porque nenhum dos outros aparelhos teve estufamento de bateria, mas os da Samsung tiveram, no mesmo ambiente controlado. No caso do Matt aqui, desse canal Diz, ele fala que ele até tinha tido um vazamento na sala, mas que os outros aparelhos não tiveram nenhum problema. Ele tinha tido um vazamento, uma certa umidade, mas que isso não ocorreu com nenhum outro aparelho, só os da Samsung. Aí o que aconteceu? O Mr. Who's the Boss resolveu checar os seus outros aparelhos da Samsung que estavam guardados na sala dele, porque ele só tinha checado 3. E aí o que ele descobriu? Que ele tinha o Galaxy S8, Galaxy 10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Z Fold 2 e até o Galaxy S20 FE com esse estufamento das baterias. Todos estavam com a bateria estufadinha, o Z Fold 2 começando ali o estufamento e o S20 FE já no início de estufamento. Os outros tinham alguns que já tinham separado até a traseira do aparelho. Aí ele entrou em contato com outros criadores de conteúdo, falou com o MKBHD, que é o Marques Brownlee, um criador de tecnologia americano muito grande, e o Marques Brownlee disse, cara, realmente, vai e vem, eu tenho alguns aparelhos que estufam a bateria, e a maioria deles acaba sendo da Samsung. Depois ele conversou com o Jerry Rig Everything, que é um cara que tem um canal de tecnologia que ele testa os aparelhos ali, que ele vai lá e bate nos aparelhos, arranha a tela, faz teste de resistência. Então esse cara, ele é bem conhecido, né, por fazer esses testes e ele manja muito da parte técnica dos aparelhos. O que ele falou, o Jerry, né? Eu vou falar Jerry Rig Everything, que é o nome do canal. Ele disse que, pelo que ele entende, que existe uma composição interna, uma composição química ali na bateria, que quando a bateria não tem uso, ela começa a se decompor. E nessa decomposição, quando você não usa, né, acelera o processo de decomposição e começam a soltar gases. Essa bateria começa a ter realmente soltar gás ali dentro e aí vai estufando. Isso vai gerando uma expansão ali da bateria. Ele até fez um teste, ele tinha aparelhos com esse mesmo problema da Samsung e o que ele fez? Ele deu até uma espetada ali nas baterias para ver se acontecia alguma coisa, mas as baterias, graças a Deus, não explodiram, não teve nada de problema grave, né? Além do fato, claro, do celular ter perdido pelo fato da bateria ter estufado. Mas ele disse que o medo grande é que se uma bateria dessa estiver estufada e você ligar na tomada, pode gerar uma reação química ali dentro, né? Pelo fato da eletricidade, ser como se fosse uma fagulha e gerar uma explosão, alguma coisa do tipo. Então que essa sim é uma grande preocupação. Às vezes a pessoa ter o celular guardado por um tempo, sem uso, e de repente ela vai ligar aquilo e pode dar algum problema, né? Então ele falou que isso ele não testaria, que ele não gostaria de testar esse tipo de problema. E aí um detalhe interessante que o Mr. Who's the Boss trouxe é que, isso foi mencionado até pelo Jerry Rig Everything, que dentro da bateria, quando você abre, existem umas especificações ali na bateria e dentro delas tem uma especificação que dá quantos anos a bateria tem que se manter íntegra antes de começar qualquer tipo de decomposição, digamos. E essas baterias têm o selo de 5 anos. O Mr. Who's the Boss abriu daí o Galaxy S20 FE dele, que tem em torno de 2 anos, ele falou, e a bateria tinha lá que ela tinha que durar 5 anos antes de começar qualquer tipo de decomposição. Então isso indica que pode ser algum problema, né? Talvez no fornecedor dessas baterias, pode ser um problema no controle de qualidade da Samsung, pode ser diversas coisas que são relacionadas a essa qualidade dessas baterias. E ele até mencionou daí que a Samsung vendeu 300 milhões de celulares no ano passado, então a gente tem mais de 1 bilhão de celulares provavelmente da Samsung rodando aí no mundo nesses últimos anos, e sobre o perigo, né, de que isso pode causar. Ele fez um cálculo e falou, pode ser que 20% desses aparelhos possam ter algum tipo de problema, algum tipo de acidente. E aí ele deu até uma dica no final do vídeo que é, para evitar isso, guarde o seu celular com 50% de carga da bateria, porque aí a composição química da bateria está sendo usada e evita essa decomposição acelerada. Todos os celulares que ele teve esse problema e outros criadores tiveram, eram celulares que eram novos, que foram usados por pouco tempo para fazer os vídeos, como a gente às vezes recebe aqui no canal, faz o vídeo, né, por algumas semanas ali e depois guarda o aparelho. Então são aparelhos com pouco uso e que ficam guardados por muito tempo. E essa parece ser uma das características que traz esse problema de estufamento da bateria. É um problema, assim, grave, é claro. Nenhum dos casos mostrou, né, a gente teve nenhum relato de explosão dessas baterias, mas é claro que é uma coisa que a pessoa que guarda, que é colecionador, como o caso deles, eles acabaram perdendo esses celulares.
né? Não é uma coisa que deveria estar acontecendo. Isso é um problema que a Samsung precisa, claro, entender o que está gerando isso. Agora, aí entra naquela questão que eu falei no começo do vídeo. Você vai falar, pô, Becker, mas então isso é o meu Deus, é o perigo do mundo e tal. Não necessariamente, né, gente? Porque se isso estivesse acontecendo com todos os celulares da Samsung, provavelmente isso já teria sido relatado há muito tempo, como a gente teve no Note 7, esse relato de diversos celulares tendo problema ali de realmente explosão. O que acontece nesse caso é que são aparelhos que ficam parados, pelo que a gente está vendo de padrão. Lembrando que não foi detectado isso a partir da linha Galaxy S20. O S20 FE dele teve esse problema, mas o S20, S21, S22, os mais novos, até o momento não foram detectados, né? Pelo que eu vi aqui no vídeo. Então, a maioria das pessoas compra o celular e usa o aparelho, né? Esse caso da gente ter um monte de aparelho guardado em condição de novo, é só para quem faz vídeo no YouTube, é só para quem trabalha com isso. Então é uma condição muito difícil de você ter todos, digamos, de você ter essa situação para aquilo ocorrer. E se a gente olhar o padrão, isso só ocorreu com pessoas que têm os celulares guardados há muito tempo, sem uso, e mesmo sendo aparelho novo, que teve pouco uso, não interessa, é o fato do aparelho ficar parado. Mas isso não aconteceu com nenhum aparelho de outra marca que eles têm. Né? Não aconteceu com aparelhos da Motorola, da Huawei, da Oppo, da Xiaomi, da Vivo, e assim da Realme e assim por diante. Então, as outras marcas não têm esse problema. Isso mostra que é alguma coisa que a Samsung precisa sim atuar e atuar rápido para ver o que está rolando. Até o momento do vídeo ele não tinha tido uma resposta oficial da Samsung, eu não vi também nada na mídia por enquanto em relação a isso. Não vejo como algo que oferece um perigo para quem é usuário da Samsung, a não ser que você deixe o seu celular guardado, né, por muito tempo, você seja um colecionador, aí realmente você vai ter que olhar, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto, mas a maioria das pessoas compra celular para usar. Então é um problema que para você ter aquela condição da bateria estufar, tem que ser essas condições, um celular que fique guardado sem uso por muito tempo. Ninguém gasta dinheiro para comprar celular e deixar ele parado. Então por isso que eu acho que isso não está sendo uma pandemia, entre aspas, de problemas aí de celulares com baterias inchando da Samsung. Mas se as pessoas deixassem um celular guardado o tempo todo, provavelmente seria um caso aí acontecendo com várias pessoas, tá bom? Bom, gente, o resumo da história é isso, tá? Se você tem um celular da Samsung, eu não vejo motivo para você se preocupar. Faça isso, guarde. Se você for ficar um tempo sem usar o celular, guarde com a bateria 50%. Se você tem um celular guardado há muito tempo, que está na gaveta, que você é um colecionador, seja lá o que for, aí fica de olho. Se você vê alguma coisa estranha, está um pouquinho estufado, entre em contato com a Samsung, né? Não ligue ele na tomada, tá bom, gente? Então é uma situação realmente que chama muita atenção. Foi meio que um vídeo, não investigativo que ele fez, mas mostrando a situação atual, porque essa história ainda não acabou. Mas a gente está aqui para trazer para vocês, né, tudo que acontece no mundo da tecnologia. Tá? Assim que a gente tiver um update desses casos, a gente traz aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma novidade, alguma coisa sobre isso, comente aqui embaixo também, fale pra gente se você tem alguma coisa para adicionar nesse assunto, tá bom? Olha, tocou bem no final do vídeo o meu celular e eu vou atender aqui e a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu, não esquece de deixar o like e até a próxima. Tchau, tchau.